Hello, everybody! Hoje fazem 10 dias que eu estou aqui na Califórnia vivendo meu sonho, 11 dias que eu embarquei nessa jornada e 10 dias em solo americano. Eu tô muito feliz, tenho aprendido muita coisa aqui, tenho quebrado muitas crenças, me desbloqueado em vários sentidos, e essa viagem é um sonho muito antigo, que hoje eu posso realizar. Vou passar um mês aqui nos Estados Unidos, vivendo intensamente cada segundo, aprendendo muito e com certeza desfrutando também. E hoje eu vim falar sobre um grande bloqueio que me impedia de evoluir, me impedia de fazer coisas diferentes, e que hoje, com essa experiência que eu estou vivendo aqui, eu tô conseguindo aos pouquinhos ir quebrando e melhorando para conseguir realmente me libertar e poder ser quem eu sou, sem a vergonha. Esse é o bloqueio que eu quero falar para vocês, porque apesar de eu ser uma pessoa extremamente extrovertida, extremamente comunicativa, eu tenho muita vergonha de muitas coisas. As pessoas não me imaginam sendo uma pessoa envergonhada, porque normalmente as pessoas mais envergonhadas são as mais tímidas, mais quietas, e na verdade eu sou muito envergonhada, eu tenho muitos bloqueios, e a minha vergonha, ela vem de um medo de não ser aceita, um medo do que os outros vão pensar de mim, um medo de não ser igual a todo mundo, e estar aqui num país onde eu não conheço ninguém, onde ninguém me conhece muito bem, onde ninguém fala a minha língua, é um excelente ambiente para quebrar esse bloqueio de uma vez por todas. Então, eu estou me expondo muito. Aprender uma língua já é uma forma muito corajosa de enfrentar a vergonha, porque a gente precisa ter coragem para errar, dar risada do nosso erro muitas vezes, ou ouvir risadas sobre os nossos erros e levar isso numa boa. E pra mim isso também é um baita aprendizado, porque eu detesto errar, eu me cobro muito, eu me culpo muito quando eu erro. Então eu tô bem feliz de estar me permitindo errar, e eu tô errando muito, isso é muito bom, porque quanto mais eu erro e mais rápido eu entendo e percebo o meu erro, mais perto eu tô do acerto, né. E pra enfrentar a vergonha, a primeira coisa de tudo é não pensar muito e agir um pouco mais. Quando você começa a analisar muito o externo, analisar muito a mente da outra pessoa, tentar analisar muito a mente da outra pessoa, o que que ela vai pensar sobre o que você vai dizer, ou sobre: "Ai, será que eu vou errar? E se eu errar, o que vai acontecer?". Quando você começa a se fazer muitas perguntas que você não tem a resposta, porque a gente não tem controle das coisas ao nosso redor, a gente não tem controle de tudo. A gente tem controle de uma única coisa no mundo, que é de nós mesmos. Só que normalmente a gente tenta adivinhar como o externo vai reagir a uma ação, uma atitude nossa. E isso nos gera muita insegurança. E é essa insegurança que causa a vergonha. Porque quando a gente percebe que a gente está num ambiente onde a gente não tem controle de nada, onde a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica inseguro, porque a gente não quer errar. É da nossa natureza querer acertar sempre. É da nossa natureza querer fazer as coisas certas. Então a vergonha não deixa de ser um medo, né? Um medo de errar, um medo de ser julgado, um medo de ser criticado. E para quebrar isso, eu percebo que todos os dias eu tenho que me desafiar um pouquinho mais, me permitir não ser perfeita, me permitir errar mais, me permitir aprender com os erros, me permitir ser ensinada, é ter mais humildade para pedir ajuda e é se permitir ser você mesmo, deixar que a vida te surpreenda. Bom, desde que eu cheguei aqui, eu tô me desafiando a vencer o medo da vergonha. Bom, primeiro de tudo é me expondo ao inglês 100% nessa imersão. E muitas vezes no Brasil eu tinha vergonha de falar inglês com outras pessoas para treinar, porque eu sabia que eu ia errar, porque eu sabia que meu inglês não era tão bom e eu não me sentia segura para fazer algo que eu não era realmente boa. Então, muitas vezes no Brasil eu deixei de treinar o meu inglês, praticar meu inglês com amigos ou com pessoas que sabiam mais que eu, por essa vergonha. E aqui eu não tenho outra opção a não ser treinar o meu inglês, a não ser errar, a não ser ensinada por outras pessoas e tentar, tentar, tentar. E eu não tenho opção de desistir aqui, porque ninguém fala português. Então, se eu desistir, eu não me comunico. Então, aqui eu não tenho a opção de ter vergonha de falar inglês. Isso é ótimo para quebrar essa crença. A segunda questão é que eu moro numa república, nós somos apenas em 4 meninas nessa república, mas são 4 meninas de países diferentes, com culturas diferentes, com crenças diferentes, e a gente divide banheiro, a gente divide cozinha, e eu divido o quarto com uma menina que é do Japão. E isso faz com que eu
também não tem outra opção, a não ser vencer a vergonha, vencer as barreiras culturais, vencer as barreiras de costumes, manias, e realmente me perceber como um ser humano, e que todos somos iguais, e que se eu estou me sentindo desconfortável muitas vezes, elas também estão, e que tá todo mundo no mesmo barco. Realmente vencer a vergonha para poder ser eu mesma e me sentir em casa aqui. E um dos maiores desafios que realmente tá fazendo eu sair da zona de conforto e realmente quebrar toda e qualquer vergonha, toda e qualquer crença de julgamento, todo medo de críticas, é gravar esse vlog. Eu não imaginava que isso ia ser tão desafiador pra mim. Na verdade, eu nem imaginava que eu iria fazer. Eu tinha pensado sim em gravar alguma coisa aqui e outra, mas quando eu cheguei aqui, eu entendi que eu tinha que gravar todos os dias. E não é para os outros que eu faço isso. Eu faço isso porque quando eu gravo, quando eu falo sobre o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo, o que eu estou vivendo, eu reflito sobre todas as minhas ações e eu aprendo muito mais, além de melhorar muito a minha comunicação e também me fazer quebrar de uma vez por todas essa barreira, que é a vergonha que eu tinha de aparecer, que eu tinha do que as pessoas vão falar de mim, que eu estou gravando um vlog, e outras paranoias que moram na minha cabeça ainda, mas que hoje eu sei silenciar elas e não dar ouvido, porque a vergonha é isso, né? É uma vozinha que tá lá na tua cabeça, te falando um monte de besteira, um monte de coisa ruim, que te faz ter insegurança com você mesmo, mas que você não precisa ouvir. Você pode simplesmente ignorar. Você pode simplesmente trocar esse pensamento. A gente tem esse poder de controlar os nossos pensamentos. Tô aprendendo que cada vez que entra um pensamento intrusivo na minha cabeça, eu posso mudar o foco e pensar em algo bom que aconteceu na minha vida, em algo que eu gosto muito. E aí eu esqueço daquela vozinha chata dizendo que eu não sou capaz de fazer algo. Se eu tô aqui hoje realizando esse sonho, é porque eu sou capaz. Porque no fundo tudo tá na nossa mente. Eu ficava com essa paranoia de o que as pessoas estão pensando, vão me criticar, vão me julgar. Mas, gente, o mundo não gira ao redor do meu umbigo. As pessoas não ficam 100% do tempo pensando no que eu tô fazendo, me julgando, me criticando. Eu não sou tão importante assim. E se existe alguém no mundo, ou alguma pessoa que em algum momento tá pensando alguma coisa ruim de mim, eu sinto muito. Isso é o que ela acredita, isso é a realidade dela, não é minha realidade. Tá tudo certo. Eu não preciso alimentar isso dentro de mim também. Eu tiro o poder dos pensamentos negativos e intrusivos que estão na minha mente. E a vergonha? Bom, a gente tem que aprender a conviver com ela porque ela também é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, que a gente saiba utilizar ela de uma forma realmente de proteção, mas não excessiva, porque a gente não pode se proteger o tempo inteiro, a gente não pode se esconder atrás de um medo. A gente veio nesse mundo para ser quem a gente é. E o mundo precisa que a gente seja essa pessoa. Cada vez que eu tiver vergonha de fazer algo, de gravar um vídeo, de falar com alguém, eu vou me lembrar do meu propósito de vida, que é inspirar outras pessoas a seguirem seus sonhos. E se eu ficar com vergonha, eu não vou atrás do meu sonho. Então, o que que é mais forte dentro da gente? É a vergonha ou é a vontade de seguir nossos sonhos? Pra mim, com certeza, é a vontade de seguir meus sonhos.